Então hoje nós vamos falar sobre dois tópicos importantes da eletrostática. Um deles é a força elétrica, ou mais conhecida a lei de Coulomb, e também vamos falar sobre o campo elétrico. Então, primeiramente, nós vamos falar sobre a lei de Coulomb e sobre a natureza e o comportamento da força elétrica. Coulomb ele percebeu que, ao colocar cargas uma em presença da outra, era possível observar dois tipos de interação. Uma interação, ele percebeu que as cargas elas sofriam repulsão quando cargas de mesma natureza, ou seja, cargas de mesmo sinal, eram postas uma em presença da outra. E ele percebia uma interação de atração, uma força de atração entre as cargas, quando essas cargas apresentavam sinais opostos. Então, ele percebeu, resumindo, que cargas de mesmo sinal sofrem repulsão e cargas de sinais opostos sofrem atração. Esse princípio básico a gente até estudou na última aula, que foi o princípio de atração e repulsão que nós vimos, né? Cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais contrários se atraem. Mas aí ele percebeu um pouco mais, ele percebeu algo a mais. O que ele percebeu é que, primeira característica, ele percebeu que essa interação, essa força de interação entre as cargas é diretamente proporcional ao módulo do produto das cargas. Então, o que é que isso quer dizer? Se ela é diretamente proporcional, ele percebeu que quanto maior fosse o valor dessas cargas, quanto maior fosse o produto dessas cargas, maior será a intensidade dessa força. A força acompanha as cargas diretamente. Quanto maior forem as cargas, maior será a força. Ele também percebeu que essa força de interação é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Então, inversamente proporcional quer dizer o quê? À medida que uma cresce, a outra vai diminuir. Então, se a distância entre as cargas é muito grande, ele conseguiu perceber que essa força era muito pequena, essa força de interação. Quando a distância entre as cargas era muito pequena, ele percebeu que a força de interação já era muito maior. Então, todas essas características, essas duas características que foram apresentadas aqui, também podem ser descritas e visualizadas através de um gráfico. Então, por exemplo, nesse primeiro gráfico aqui, o que é que a gente vê? A gente consegue ver que um eixo representa a força, enquanto o outro representa o produto das cargas, o módulo do produto das cargas. E aí o que é que a gente percebe nesse gráfico? Que a relação entre a força e o produto das cargas é uma reta. É uma reta. Então essa reta ela mostra exatamente a relação de proporcionalidade, uma relação direta de proporcionalidade entre as cargas e a força. O que a gente percebe é que quanto maior for a força, maior será o valor da carga. Aumentando a força, aumenta a carga. Já no caso da relação da força com a distância, o que é que a gente vê? A gente vê uma curva que mostra a variação da força com a distância. O que é que a gente está percebendo? Que a força ela vai diminuindo à medida que a distância vai aumentando. Então, nesse caso aqui dessa curva, ela segue essa orientação dessa seta. A distância, quanto maior for a distância, menor vai ser o valor da força. Por isso, a relação é inversamente proporcional. Quanto maior for o valor da força, menor será a distância. Quanto menor for o valor da força, maior será a distância. Bom, essas características todas, elas são aplicadas nessa expressão que nós temos aqui. Nessa expressão nós temos o quê? A força, ela é igual à constante eletrostática. Essa constante eletrostática, no vácuo, ela tem esse valor aqui, certo? No vácuo ela tem esse valor, 9 vezes 10 à nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Aqui nós temos o módulo do produto das cargas. O que é que significa o módulo? O módulo significa o valor absoluto, o valor positivo daquelas grandezas. Então, o que eu quero dizer com isso é que
certamente vamos encontrar questões que vão apresentar cargas negativas. Então, esse módulo vai indicar para a gente que sempre que eu for calcular a força elétrica, eu vou dispensar o sinal, eu não preciso usar o sinal negativo. O sinal serve para representar para a gente, para apresentar para a gente, quando essas cargas elas vão estar se atraindo ou se repelindo. Então a gente vai observar a natureza das cargas através do sinal e perceber se a força de interação é de repulsão ou de atração. Mas na hora de calcular essa força, eu não preciso usar o sinal. Então, por isso, aparece ali o módulo. E aqui embaixo, o que é que nós temos? Nós temos a distância, que é o R. O R ao quadrado. Então, é importante a gente saber que essa força ela é medida em newtons. A força é medida em newton. Então, nós usamos o N como a sigla para o newton. As cargas, sejam Q1 e Q2, elas serão medidas em coulomb, certo? Nós usamos a sigla C. E R vai ser a nossa distância, essa distância medida em metros. Ok? Então, essas três grandezas envolvidas aí, na verdade 4, porque nós temos a constante também. Então, essas três grandezas aí, é importante que a gente consiga lembrar também das unidades de medida. Então, força é medida em newton, carga elétrica é medida em coulomb e R é medido em metro. E por último, nós temos aqui a constante eletrostática, que é, como eu falei para vocês, essa daqui, K0, é a constante eletrostática do vácuo, e na maioria das situações nós vamos usar essa daí. Principalmente quando a questão não te dá, já fica subentendido que a constante que nós vamos usar é 9 vezes 10 a nona. Outro ponto que é importante a gente perceber aqui, quando eu falo de força elétrica, é que a força ela é uma grandeza vetorial. O que é uma grandeza vetorial? Uma grandeza vetorial ela é um tipo de grandeza que apresenta três características. Ela apresenta a intensidade ou módulo, a direção e o sentido. Certo? Intensidade ou módulo, direção e sentido. Por exemplo, vamos voltar aqui nesse exemplo aqui que eu dei para vocês. Nesse exemplo aqui, eu tenho duas cargas positivas aqui em cima, onde a força de interação entre elas é de repulsão. Aí, por exemplo, digamos que a força de repulsão entre essas cargas, vou dar aqui só um exemplo, 10 newtons. Digamos que a força de repulsão entre essas cargas tem um valor de 10 newtons. Então, isso aqui, esses 10 newtons, representa a intensidade ou módulo da força de interação entre essas cargas. A outra característica que eu falei para vocês, por ser uma grandeza vetorial, a direção. A direção é a gente olhar aqui o vetor indicado pelo vetor força e definir qual é essa direção. Quais são as duas direções prováveis que a gente pode encontrar? Vertical ou horizontal. Então, por exemplo, esse vetor aqui, força, esse vetor força que está aqui, ele está na horizontal. Então, a direção desse vetor é horizontal. Então, essa é uma outra característica. E a outra característica seria o quê? Seria o sentido. Qual o sentido desse vetor? Aí o sentido a gente depende da direção. Se está na horizontal, existem dois sentidos, para a direita ou para a esquerda. Se estivesse na vertical, quais seriam os sentidos? Para cima ou para baixo. Nesse caso aqui, como ele está na horizontal, ele está orientado para a direita. Para a direita. Então, quando a gente fala de grandeza vetorial, a gente precisa conhecer essas três características, intensidade ou módulo, direção e sentido. E por isso a força elétrica ela é uma grandeza vetorial. Nesse outro lado aqui, por exemplo, a intensidade ou módulo seria o mesmo, a direção também seria a mesma, horizontal, só o que mudaria era o quê? O sentido. O sentido desse vetor agora ele está apontando para onde? Para a esquerda. Então, a única diferença seria o sentido aqui com relação a esse outro vetor aqui do outro lado. E a mesma coisa acontece com a outra situação. Nessa daqui a gente tem uma atração. E nessa atração nós temos aqui, poderíamos ter aqui uma intensidade. Normalmente essa intensidade tem o mesmo valor. Por que vão ter o mesmo valor? Porque essa força de interação entre as cargas obedece à terceira lei de Newton. Na terceira lei de Newton diz
que para toda ação há uma reação de mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Então, nesse caso aqui, essas duas forças aqui, F21 e F12, tanto da de cima como a de baixo, atendem à terceira lei de Newton. Então, eu tenho sempre o mesmo módulo e mesma direção, sentidos opostos. Okay? Essas duas forças aqui embaixo estão na horizontal também. Agora, o sentido, enquanto uma está para a direita, a outra está para a esquerda. Então, lembrem-se sempre disso, que a força é uma grandeza vetorial e por isso eu preciso conhecer as três características: intensidade, módulo, intensidade, direção e sentido. Intensidade, direção e sentido. São as três características mais importantes. Bom, continuando, já que a gente já viu agora como é que funciona a força elétrica, vamos agora entender como é que funciona a outra grandeza que eu falei para vocês, que é o campo elétrico. O campo elétrico, a gente pode fazer uma analogia com o campo gravitacional da Terra. Por exemplo, quando um objeto entra no campo gravitacional da Terra, qual é o comportamento natural desse objeto? Ele vai cair na superfície da Terra, porque o campo gravitacional da Terra ele puxa todos os objetos para a superfície, ele puxa os objetos para baixo. A mesma coisa acontece com o campo elétrico. Se você imaginar uma carga elétrica, uma esfera, por exemplo, um objeto carregado eletricamente, ele vai gerar, em uma determinada região do espaço, um campo. Só que esse campo, a gente só consegue perceber ele se a gente usar uma outra carga para poder estudar esse campo. E aí entra uma carga que a gente chama de carga de prova, ou carga teste. Quando a gente consegue introduzir essa carga dentro desse campo, a gente pode perceber dois tipos de interação. Ou essa carga ela é atraída pela carga que está gerando esse campo, essa carga de prova é atraída pela carga que está gerando o campo, ou ela vai sofrer uma repulsão por parte dessa carga que está gerando esse campo. Mas essa sensação de aproximação ou de afastamento, eu só vou sentir quando a carga estiver dentro dessa região, desse campo que é gerado pela carga. Esse campo gerado pela carga recebe o nome de campo elétrico. E ela tem características que a gente pode comparar com o campo magnético, com o campo gravitacional da Terra. Qual a diferença? A diferença é que o campo gravitacional ela só tem uma orientação, que é qual? Todo e qualquer objeto de massa que tem massa, quando entra no campo gravitacional, ele vai cair. Ele nunca vai ser empurrado para fora do campo gravitacional da Terra. Já o campo elétrico não. A depender da natureza das cargas, nós vamos perceber dois tipos de comportamento. Ou a carga de prova ela é atraída, ou a carga de prova ela vai sofrer repulsão. Vai depender sempre disso. Então, o campo elétrico, a gente pode falar de uma forma generalizada, o campo elétrico é uma região do espaço modificada pela carga. Então, olhando aqui a figura, vejam aqui a figura aqui, que eu coloquei aqui logo no início. Nessa figura aqui, nós temos essa carga representada pelo Q maiúsculo. Essa carga representada pelo Q maiúsculo é a carga que normalmente a gente chama de carga fonte ou carga geradora. Por quê? Porque é ela que vai gerar o campo elétrico. A outra carga aqui, representada por um Q minúsculo, um Qzinho, é a nossa carga de prova ou a carga teste. Ela é usada para testar o campo elétrico ali, em um determinado ponto ali da região do espaço. Então vejam que aqui, quando eu coloco essa carga de prova que é positiva em presença de uma carga fonte que também é positiva, essas cargas vão sofrer o quê? Uma repulsão, como a gente já aprendeu. Uma força de repulsão, porque aprendemos que cargas de mesmo sinal, elas sofrem sempre repulsão. Ok? Então aqui nós temos duas cargas, a carga fonte, que é a carga que está gerando o campo elétrico, e a carga de prova, a carga teste, que está sendo colocada aqui para poder testar o campo elétrico. Para podermos calcular esse campo elétrico gerado aqui por essa carga fonte, o campo elétrico ele pode ser calculado inicialmente como a razão entre a força, que é aquela força que nós vimos agora há pouco, dividido pela carga de prova. Força dividido por carga de prova. Aí nós temos campo elétrico. O campo elétrico
é importante a gente saber isso, ele é medido em Newton por Coulomb, certo? Newton por Coulomb. A força, já vimos agora há pouco, ela é medida em Newton. Força é medida em Newton. E carga, como toda carga elétrica, ela é medida em Coulomb. A carga de prova é medida em Coulomb. Agora, o que é importante a gente saber? É importante a gente saber que o campo elétrico ele não depende da carga de prova. Ele não depende dessa cargazinha aqui. Ele depende de qual carga? Da carga fonte. Veja que o próprio nome já está sugerindo. Carga fonte é a carga que vai gerar o campo elétrico. Então, ela não depende da carga de prova. Ela depende da carga fonte. Assim como eu falei da força, assim como a força, o campo elétrico ela também é uma grandeza vetorial. O campo elétrico é uma grandeza vetorial. E como é uma grandeza vetorial, nós precisamos conhecer as 3 características de toda grandeza vetorial: a intensidade, a direção e o sentido. A intensidade, a direção e o sentido. Então, bem como a força, que nós vimos agora há pouco, o campo elétrico também vai ter 3 características associadas a ela. Ok? Aí vejam só essa figura aqui. A primeira figura, eu tenho uma carga-fonte positiva. Aí, digamos, olha aqui que eu tenho 2 situações. Primeiro, digamos que eu coloque uma carga de prova positiva, que é essa vermelhinha que está aqui em cima. A gente já sabe que quando cargas positivas são colocadas uma em presença da outra, haverá entre elas o quê? Uma força de repulsão. Então, observem aqui, ó, que aqui tem FR. É uma força de repulsão. Agora, se eu colocar uma carga negativa em presença de uma carga fonte positiva, haverá uma força de atração entre essas cargas, como vocês estão vendo aqui, FA, força de atração. Então, a interação, a força de interação vai depender do sinal da carga de prova. Se tem o mesmo sinal da carga fonte, repulsão. Se tem sinal oposto, atração. Agora observem aqui essa seta em azul. Essa seta em azul. Observem que eu estou mostrando para vocês o comportamento do campo elétrico. E o campo elétrico está orientado para fora. Ele está na horizontal e está orientado para a direita, certo? Está na horizontal e orientado para a direita. Por que o campo elétrico tem esse comportamento aqui? Por que ele está mostrando esse comportamento? Porque a minha carga-fonte é positiva. E sempre que minha carga-fonte for positiva, ela vai gerar um campo elétrico de afastamento, certo? Sempre que minha carga-fonte for positiva, ela vai gerar um campo elétrico de afastamento. Aí, vamos observar aqui o segundo exemplo. Eu tenho agora uma carga-fonte negativa. A minha carga-fonte é negativa. Então, qual é o campo elétrico que ela está gerando? Um campo elétrico de aproximação. Vejam que agora o meu campo elétrico está apontando para a carga. Porque sempre que a carga for negativa, o campo elétrico gerado pela carga-fonte vai ser um campo elétrico de aproximação. Então, não é difícil de lembrar. Se a minha carga-fonte é positiva, campo elétrico de afastamento. Então, eu tenho a minha carga aqui, o campo elétrico vai estar apontando para fora. Agora, se minha carga for negativa, o campo elétrico vai estar apontando para a carga, diretamente para a carga. Então, quem vai determinar o sentido do campo elétrico é o sinal da carga-fonte, a carga que gera o campo elétrico. Carga positiva, campo elétrico de afastamento. Ele vai apontar, para fora da carga. Se for negativa, ela vai apontar para dentro, vai apontar para a carga. Então vejam, como é uma grandeza vetorial, eu preciso conhecer essas coisas, eu preciso saber da orientação do vetor campo elétrico. Então, vocês já sabem da primeira característica, que é carga-fonte positiva, campo elétrico de afastamento. Carga-fonte negativa, campo elétrico de aproximação. Agora, o sentido a gente vai estudar da seguinte maneira. A força e o campo elétrico têm a mesma direção. Uma coisa que a gente vai poder observar é que a força e o campo elétrico eles têm a mesma direção, certo? Tem a mesma direção. Porém, o sentido vai depender do sinal da carga de prova. Então vejam que só observando o sinal da carga de prova
eu consigo saber se o campo elétrico e a força elétrica têm o mesmo sentido ou não. Se eles têm o mesmo sentido ou não. Então, observem só. No primeiro, aqui, por exemplo, a primeira situação é a seguinte. Se a minha carga de prova é positiva, a força elétrica e o campo elétrico terão o mesmo sentido. Terão o mesmo sentido. Então, olha só. Deixa eu apagar aqui para explicar melhor isso. Olha só. Quando a carga de prova é positiva, então olha aqui em cima, ó, aqui é positiva e aqui é positiva, certo? Quando a carga de prova é positiva, o que é que ele fala? Que a força elétrica e o campo elétrico têm o mesmo sentido. Têm o mesmo sentido. Então observa só aqui. Observa só nessas duas situações. Ó. Carga de prova positiva e carga de prova positiva. Olha só para onde está apontando a força e o campo elétrico e olha para onde está apontando a força e o campo elétrico quando a carga de prova é positiva. Então, observem que para saber se a força elétrica e o campo elétrico têm o mesmo sentido, eu só preciso observar o sinal da carga de prova. Não interessa qual é o sinal da minha carga fonte, basta observar o sinal da carga de prova que eu consigo saber se eles têm o mesmo sentido ou não. Aí, se a carga de prova for negativa, eles têm sentidos opostos. Aí observem novamente aqui. Observem aqui. Nesse primeiro caso, a carga de prova está aqui, negativa aqui embaixo. Vejam para onde está apontando a força e vejam para onde está apontando o campo elétrico, sentidos opostos. A mesma coisa aqui nessa segunda imagem. Para onde está apontando? Ó, carga negativa está aqui, carga de prova. Olha para onde está apontando a força e olha para onde está apontando o campo elétrico. Certo? Então, essa regrinha ela é boa e ela serve para a gente. Vocês vão ver em uma questão aqui mais na frente que essa regrinha vai ser bem útil para a gente poder estabelecer isso. Que uma das perguntas vai ser exatamente essa. Qual o sentido e qual a direção do campo elétrico? E através dessas regrinhas aqui, dessas dicas, a gente consegue estabelecer o sentido do campo elétrico e consegue saber se o campo elétrico e a força têm o mesmo sentido ou se têm sentidos opostos. Fiquem atentos que a gente vai usar isso aqui logo logo. Próximo passo agora é a gente estudar só mais algumas características aqui do campo elétrico. Primeiro, eu falei para vocês agora há pouco que o campo elétrico ele não depende da carga de prova, ele só depende da carga fonte. Falei também para vocês agora há pouco que a carga fonte, quando ela é positiva, ela gera um campo elétrico de afastamento. E quando ela é negativa, ela gera um campo elétrico de aproximação. Essas duas coisas que eu acabei de falar estão representadas aqui nessas figuras. Está representado nessa figura aqui, carga fonte positiva, portanto, campo elétrico de afastamento. Carga fonte negativa, portanto, campo elétrico de aproximação. Então, tudo isso eu já falei para vocês. Agora, nós temos uma outra maneira de calcular esse campo elétrico, que é usando essa expressão que está aqui. Campo elétrico é igual a constante eletrostática vezes a carga dividido pelo quadrado da distância. Então, essas grandezas físicas nós já vimos quando estudamos a força elétrica. São as mesmas grandezas. Constante eletrostática, que como eu já falei para vocês, se estivermos trabalhando no vácuo, essa constante eletrostática vai valer 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Ok? Então, constante eletrostática vezes a carga dividido pelo quadrado da distância. E assim como a força, a gente também pode estudar aqui a relação que existe entre o campo elétrico e a carga e a relação que existe entre o campo elétrico e a distância. Veja que o gráfico, se vocês lembrarem lá do primeiro gráfico que eu mostrei da força, é igual ao gráfico que nós temos lá da força. Igual, quando eu digo, mostra o mesmo comportamento das relações que existem entre o campo elétrico e a carga, que nesse caso, como vocês podem ver aqui, a relação que existe entre o campo elétrico e a carga é uma relação diretamente proporcional,
certo? Diretamente proporcional. Por quê? Porque aqui a gente pode ver que à medida que aqui a gente pode ver que o campo elétrico ele aumenta à medida que aumenta o valor da carga. O campo elétrico ele vai aumentar à medida que aumenta o valor da carga. Então, eles têm uma relação diretamente proporcional. Já no caso da relação do campo elétrico com a distância, a gente já percebe que a relação é inversamente proporcional. Por que inversamente proporcional? Porque o campo elétrico ele vai diminuir à medida que a distância aumenta. Quanto mais afastado da carga eu estiver, menor vai ser a intensidade do campo elétrico. Quanto mais próximo da carga, quanto menor for a distância da carga, maior vai ser a intensidade do campo elétrico. Portanto, aqui o campo elétrico ele diminui à medida que a distância aumenta. À medida que a distância aumenta. Então, o campo elétrico também tem uma relação inversamente proporcional com a distância, enquanto tem uma relação diretamente proporcional com a carga. Quanto maior for a intensidade da carga, maior vai ser a intensidade do campo elétrico. Então, lembrem dessas características. E aí, para a gente enfatizar aqui o que eu venho falando sobre o comportamento do campo elétrico a depender da natureza da carga, o que a gente pode observar aqui é que para qualquer direção, a gente sempre vai ter, se a carga-fonte for positiva, teremos sempre um campo elétrico de afastamento, como vocês podem ver aqui a seta aqui. As setas todas apontando para fora. Né? Todas as setas apontando para fora, no caso dessa carga positiva. Se a carga-fonte for negativa, vocês observam que as setas elas já apontam para carga, certo? Elas já apontam para carga. E esse campo elétrico, ele vai ter todas as direções. A gente pode imaginar uma situação tridimensional, onde aqui, por exemplo, eu tenho uma carga. Então, se a carga for positiva, eu terei campo elétrico sempre apontando para fora em todas as direções. Em qualquer direção que vocês imaginarem aí, tridimensionalmente, né? Aí você vai ter linhas. Essas linhas a gente pode chamar de linhas de força. Eu vou falar melhor sobre isso mais na frente. E as orientações do campo elétrico serão sempre dessa maneira, relacionadas com a natureza da carga. Cargas positivas, campo elétrico de afastamento. Cargas negativas, campo elétrico de aproximação. O que é importante a gente perceber aqui? É importante a gente perceber que essas orientações do campo elétrico, ela sempre vai ter a orientação, a direção da linha que une a carga ao ponto onde eu quero estudar o campo elétrico. Então, por exemplo, aqui eu tenho essa linha aqui, olha, até esse ponto. Observe que o campo elétrico ele tem a mesma direção dessa linha que está unindo a carga até o ponto onde eu estou estudando o campo elétrico. Para qualquer ponto, essa outra linha aqui, ó, vocês podem ver até esse ponto. O campo elétrico vai ter a mesma direção dessa linha que une a carga até o ponto. Independente se a carga é positiva ou negativa. Qual é a única diferença? É que se a carga for positiva, teremos sempre o vetor campo elétrico apontando para fora. Enquanto se a carga for negativa, teremos sempre o campo elétrico apontando para dentro. Então aqui a carga é negativa, aqui embaixo, e nós temos aqui o vetor campo elétrico com a mesma direção da linha que une o ponto onde eu quero estudar o campo elétrico e a carga. Então o campo elétrico tem a mesma direção. Se essa linha está na horizontal, o campo elétrico também vai estar na horizontal. Se a linha estivesse na vertical, por exemplo, digamos que eu desenhasse aqui uma linha, aqui, assim, pronto, e eu quero estudar o campo elétrico nesse ponto aqui, nesse ponto. Meu campo elétrico teria que orientação? Ele teria a mesma direção dessa linha que está unindo o ponto onde eu quero estudar o campo elétrico e a carga. Portanto, como a gente sabe que carga positiva gera campo elétrico de afastamento, eu teria aqui um campo elétrico apontando para cá. Já no caso da carga negativa, seria o oposto, né? O campo elétrico estaria apontando para a carga. Porque a gente já sabe que a carga negativa gera um campo elétrico de aproximação. Então,
Lembrem-se dessas características, dessas coisas que eu falei, que são importantes. Agora, vamos ver alguns exemplos práticos para a gente entender melhor isso aí, antes de avançar mais, já que a gente precisa entender muito bem cada uma dessas coisinhas que eu mostrei para vocês. Então, nós vamos começar hoje vamos começar agora vendo algumas questões, exemplos, para que a gente consiga entender melhor a aplicação disso tudo que a gente acabou de ver. A primeira questão diz o seguinte: temos duas pequenas esferas metálicas eletrizadas respectivamente, de cargas QA igual a 8 microcoulombs e QB igual a menos 4 microcoulombs, atraindo-se mutuamente com força de intensidade 1,8 newtons no vácuo. Elas são colocadas em contato e depois ficam separadas a uma distância de 30 centímetros. Considere a constante eletrostática K0 igual a 9 vezes 10 a nona newton metro quadrado por coulomb quadrado. Então ele pergunta, qual é a distância que as separava antes do contato? Então, letra A ele quer a distância. Então vamos trabalhar primeiro aqui em cima da letra A. Ele quer a distância na letra A. Então, para a gente encontrar a distância na letra A, nós vamos usar a fórmula que já vimos, a fórmula que acabamos de ver agora há pouco. Força é igual a constante eletrostática, módulo das cargas, produto do módulo das cargas, dividido pelo quadrado da distância. É essa fórmula que nós vamos usar. Então, para resolvermos a letra A, a gente primeiro precisa fazer algumas alterações aqui, que são as seguintes. Prestem atenção que aqui ele nos dá o valor das cargas. E essas cargas, a carga A vale 8 microcoulombs e a carga B vale menos 4 microcoulombs. Como essas cargas estão escritas em função de um submúltiplo, a gente precisa primeiro substituir esse submúltiplo pela potência de 10 correspondente a esse submúltiplo. Então, a carga A, por exemplo, ela vai valer 8 vezes 10 a menos 6 coulombs, certo? Então, esse micro aqui, essa letrinha aqui grega, que a gente está chamando de micro, ela vale 10 a menos 6. Ela vale 10 a menos 6. Então, a mesma coisa vai valer para a carga B. Na carga B, nós teremos menos 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Então, sempre que aparece esse submúltiplo aí, micro, a gente tem que substituir esse submúltiplo pela potência de 10 correspondente, que é 10 a menos 6. Vejam também que nesse problema ele deu o valor da força. A força vale 1,8 newtons. E o que ele está pedindo? Ele está pedindo o valor da distância, que é o valor R, em metros. Então, usando essa fórmula aqui em cima, a gente pode resolver isso e encontrar a distância. Então, vou substituir o que eu tenho aqui. Então, vai ficar o seguinte, no lugar da força, usando essa expressão aqui, vai ficar 1,8. Então, 1,8 é igual a constante eletrostática, que a gente já sabe que é 9 vezes 10 a nona, vezes o produto das cargas. Então, 8 vezes 10 a menos 6, vezes 4, vezes 10 a menos 6. Então, vejam só o que eu falei para vocês mais cedo. Aqui, a gente não usa o sinal de menos, ok? A carga é negativa, a gente já sabe. Como aqui eu tenho uma carga positiva e outra negativa, já dá para saber que essas cargas elas estão o quê? Se atraindo. Elas sofrem atração uma com a outra porque elas têm sinais opostos. Mas fora isso, eu não preciso fazer mais nada. Eu não coloco o sinal de menos na hora de calcular. E aqui embaixo, o que é que tem? R ao quadrado, certo? Então vejam que eu estou usando a fórmula aqui. Substituir os dados que eu tenho. Aí, o que é que eu posso fazer? Esse R ao quadrado que está aqui embaixo, ele pode ser passado aqui para cima. E o 1,8 vem para cá para baixo dividindo. Então, eu já vou fazer isso aqui, certo? Eu vou colocar R ao quadrado é igual. E aí, vamos resolver o que a gente tem para resolver aqui embaixo. Então, eu vou colocar aqui 1,8 aqui embaixo. E em cima,
vamos resolver o que a gente precisa resolver. Por exemplo, vejam que aqui eu tenho uma potência de 10, 10 a 9, outra potência de 10, 10 a menos 6, e outra potência de 10, 10 a menos 6. A gente já viu, mas eu vou revisar aqui, relembrar com vocês, que quando a gente tem um produto de potências com bases iguais, o que é que a gente tem que fazer? A gente precisa conservar a base e somar os expoentes. Então, eu vou somar os expoentes e conservar a base. Então, eu já vou colocar aqui, ó, a base aqui, certo? A base é 10. Eu vou colocar a base aqui, que é 10. E vou agora somar os expoentes. Então, vai ficar 9 menos 6 menos 6. Veja que, na verdade, eu não acabo não somando. Por quê? Porque eu estou fazendo o jogo de sinal. Mais com menos dá menos. E, por isso, 9 menos 6 vai dar 3. 3 menos 6 vai dar menos 3. Então, aqui vai ficar 10 elevado a menos 3. 10 elevado a menos 3. Agora, o próximo passo é multiplicar o 9 vezes o 8, 9 vezes o 8, vezes o 4. Isso vai me dar 288. 288. E aí agora o que é que a gente faz? A gente divide. R ao quadrado é igual. Então, 288 dividido por 1,8 vai dar 160. Vezes 10 a menos 3. 10 a menos 3. Aí agora o que é que a gente vai fazer? Aqui o R desse lado é R ao quadrado. Então eu posso passar esse R para o outro lado, quer dizer, esse quadrado para o outro lado em forma de raiz. Então isso vai dar 160 vezes 10 elevado a menos 3. 160 vezes 10 elevado a menos 3. Para a gente resolver essa raiz aqui, a gente precisa colocar os números de forma adequada para que a gente consiga tirar da raiz. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou passar a vírgula daqui para cá, certo? Vou correr a vírgula uma casa para a esquerda. Ao correr a vírgula uma casa para a esquerda, eu vou somar aqui mais 1. Para a esquerda é sempre positivo, para a direita é negativo. Então, o meu R aqui, será raiz quadrada de 16 vezes 10 elevado a menos 2. Aí agora sim eu posso resolver e encontrar o valor de R. Por quê? Porque a raiz quadrada de 16 vai dar 4. A raiz quadrada de 16 vai dar 4. E a raiz quadrada de 10 a menos 2 vai dar 10 a menos 1 metros. Pronto. Encontrei a resposta. 10 a menos 1 metros. Por que deu 10 a menos 1? Porque é só dividir o menos 2 aqui pelo índice da raiz, que é 2. Então, menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. Então, 4 vezes 10 a menos 1 metros. Essa é a distância que as cargas se encontravam, né, antes do contato. Aí, na letra B, ele já pede o seguinte: que tipo de força de interação existe entre as cargas após o contato? Após o contato. Então, que tipo de interação existe entre as cargas após o contato? Então, olha só. Vejam só o que está acontecendo aqui. Como eu estou colocando essas duas cargas em contato, uma com a outra, eu preciso calcular o valor dessas cargas após o contato. Então, para calcular o valor dessas cargas após o contato, nós precisamos fazer essa continha aqui, que é somar as duas cargas e dividir por 2. Por que eu dividi por 2? Porque eu estou colocando duas cargas em contato. Se eu colocasse 3 cargas em contato, eu ia somar todas as 3 e dividir por 3. E assim por diante. Então, aqui vai ficar o seguinte, vai ficar 8 menos 4 dividido por 2. Ok? Nesse caso aqui, eu vou usar o sinal de menos. Então, 8 menos 4 vai dar 4, que dividido por 2 vai dar 2. 2 o quê? Microcoulombs. Então, vejam que a carga de A depois do contato é 2 microcoulombs. E a carga de B depois do contato também vale 2 microcoulombs. Vejam que após o contato, as cargas elas têm o mesmo sinal e têm o mesmo valor.
2 microcoulombs. E aí dá para a gente já responder a primeira pergunta da questão, da letra B. Ele pergunta o quê? Que tipo de força de interação existe entre as cargas após o contato? Se as duas são positivas, o tipo de interação vai ser o quê? Repulsão. Vai ser repulsão. Repulsão. Por quê? Porque as cargas têm o mesmo sinal. Elas têm o mesmo sinal. Cargas de mesmo sinal se repelem. Cargas de sinais opostos se atraem. No caso do contato, a gente sempre vai ter repulsão, porque as cargas no final do contato sempre vão ter os mesmos sinais. Ok? Então, lembre-se dessa dica. Para continuar resolvendo a letra B, ele agora pede para que a gente calcule a nova intensidade da carga. A nova intensidade de interação entre as cargas. Para a gente fazer isso, eu vou apagar aqui, a gente precisa de espaço. Então vejam só, para calcular a força de interação com a nova intensidade, de novo vamos usar essa fórmula que está aqui, a fórmula da força. Então para a gente fazer isso, a gente agora tem que perceber que a carga de A, agora que nós vamos usar, não é mais a que usamos no início, agora vai ser 2 microcoulombs, que é igual a 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. A carga de B também vai ser 2 microcoulombs, que é igual a 2 vezes 10 a menos 6, mesma coisa, né? E a distância agora também que a gente tem que prestar atenção, a distância é 30 centímetros. Para a gente transformar a distância em metros, basta a gente multiplicar o valor que a gente tem por 10 a menos 2. Aí a gente converte isso para metros. Só que é sempre importante a gente usar isso em notação científica. Então, eu vou correr a vírgula uma casa para a esquerda e, portanto, somar 1 aqui, certo? Somar 1. Para a esquerda aumenta, para a direita diminui. Então, a minha distância aqui será 3 vezes 10 a menos 1 metros. Pronto. Com isso aqui feito, eu posso calcular a força. Então, quem é a força? Força vai ser 9 vezes 10 a nona, vezes o produto das cargas, que é 2 vezes 10 a menos 6, vezes 2 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância, que é 3 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Okay? A distância é sempre elevada ao quadrado. Então, a nossa força aqui vai ser o seguinte. Eu vou fazer aquele procedimento que a gente costuma fazer, porém eu vou resolver logo aqui o denominador. Então eu vou deixar aqui 9 vezes 10 a nona, vezes 2 vezes 10 a menos 6, vezes 2 vezes 10 a menos 6, dividido 3 ao quadrado vai dar 9. E 10 elevado a menos 1 ao quadrado vai dar 10 elevado a menos 2. Por quê? Porque aqui eu vou multiplicar o menos 1 com 2. E aí fica 10 a menos 2. Aí percebam que, como eu tenho 9 aqui em cima e 9 aqui embaixo, eu posso cortar. E, portanto, a nossa expressão aqui agora vai ficar o seguinte. Eu vou multiplicar o 2 vezes 2, que vai dar 4. 4. As potências de 10 eu vou operar, como vocês já sabem, eu vou conservar a base e somar os expoentes. Então, 9 menos 6 vai dar 3 e 3 menos 6 vai dar menos 3. Dividido por quem? Por 10 a menos 2. 10 a menos 2. Então, aqui vai ficar o quê? O 4 vai se repetir e o 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 2, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que conservar a base de novo, e subtrair os expoentes. Então, subtrair os expoentes vai ficar como? Menos 3 menos menos 2. Menos com menos dá mais, portanto, vai ficar menos 3 mais 2, e isso vai dar menos 1. Então, a força de interação entre essas cargas após o contato vai ser de 4 vezes 10 a menos 1 newtons. Então, essa é a minha resposta. 4 vezes 10 a menos 1 newtons. Ok? Então, vejam que a resposta aqui ela já está em notação científica e, portanto, eu não preciso mexer nela.
ok? Ela já está em notação científica. Se ela não estivesse em notação científica, então eu ia precisar correr a vírgula, né, para que ela ficasse em notação científica. Mas como ela já está, a resposta já está pronta. Tá bom? Vamos lá para o próximo exemplo. No próximo exemplo, a gente tem o seguinte. Uma carga pontual Q exerce sobre uma carga de prova, Qzinho igual a menos 2 microcoulombs, uma força F de 7,2 vezes 10 a menos 2 newtons, horizontal e voltada para a esquerda, conforme está representado na figura a seguir. As cargas estão no ar e a distância entre elas vale 1 metro. Bom, aqui não tem o desenho, mas eu vou colocar aqui um desenho rapidinho aqui para a gente entender melhor. Aqui eu tenho a carga Q. Nessa carga Q, ela está a uma distância de 1 metro, de onde foi posto uma carga de prova, Qzinho, de valor menos 2 microcoulombs. Aí o que é que ele fala? Que uma força de valor 7,2 horizontal e voltada para a esquerda. Horizontal e voltada para a esquerda. Então, aqui nesse ponto eu tenho uma força. Eu tenho uma força horizontal e voltada para a esquerda. E essa força, ela tem um valor que é de 7,2 vezes 10 elevado a menos 2 newtons. Esse é o valor da força. Essa distância é uma distância de 1 metro. Okay? A carga de prova está a 1 metro de distância da carga fonte. Aí vejam só, letra A. Letra A ele pede o seguinte, determinar o sentido e o valor do campo elétrico no ponto onde a carga Qzinho se encontra. Lembre que o Qzinho representa a carga de prova e o Q maiúsculo é a carga fonte, que é a carga que produz o campo elétrico. Então ele quer saber qual é o sentido e o valor do campo elétrico. O sentido e o valor do campo elétrico. Para determinar o sentido, vamos lembrar aqui rapidamente. Nós vimos uma regrinha, agora há pouco, que diz que se a carga de prova ela é negativa, o que é que acontece? Está aqui, ó. Se a carga de prova é negativa, o campo elétrico e a força elétrica têm sentidos opostos. Certo? Tem sentidos opostos. Então, já dá para a gente saber. Por quê? Porque a gente já conhece a orientação da força. A gente já sabe para onde a força está apontando. A força está apontando para a esquerda. Se a força está apontando para a esquerda, e a regrinha diz que quando a carga de prova é negativa, o campo elétrico e a força têm sentidos opostos, então isso quer dizer que o meu campo elétrico aqui vai estar apontando para cá. Então é para cá que vai estar apontando o meu campo elétrico. Ok? Então vejam que a regrinha é bem útil aqui na hora da gente determinar isso. Só olhando o sinal da carga de prova a gente consegue determinar isso aí. Aí vejam. O que é que ele quer também? Ele quer que determine o valor. Então, para a gente determinar o valor, vamos aqui, campo elétrico pode ser calculado como força dividido pela carga de prova. Força dividido pela carga de prova. Então, essa formulazinha aqui que a gente viu, a mais simples das duas que nós vimos. Então, para calcular esse campo elétrico, tudo que eu preciso fazer é substituir o que eu tenho, que é a força, 7,2 vezes 10 elevado a menos 2, dividido por quem? Pela carga. Aí lembrem-se, eu não preciso trazer o sinal e eu tenho que substituir aqui ó, o valor de micro por 10 a menos 6. Então fica 2 vezes 10 a menos 6. Pronto. Aí o que é que eu faço? Vou dividir o 7,2 por 2, que vai dar 3,6, e o 10 a menos 2 e o 10 a menos 6, o que é que eu vou fazer? Vou conservar a base e subtrair os expoentes. Então vai ficar menos 2 menos 6. Menos com menos dá mais, então vai dar menos 2 mais 6. Isso vai dar sinais contrários. Subtrai e conserva o sinal do maior. Isso vai me dar 4. Então aqui é 3,6
vezes 10 elevado à quarta Newton por Coulomb. Ok? Então, letra A está respondida. Eu determinei o sentido, usando lá aquela regrinha que eu mostrei para vocês, e calculei o campo elétrico simplesmente usando a expressão campo elétrico é igual a força dividido pela carga. Aí já na letra B ele já pede o seguinte. Ele quer saber, na letra B, qual é o sinal e o módulo da carga Q. Para descobrir o sinal é fácil. Por quê? Basta olhar aqui a força de interação entre essas duas cargas. Observe que a força de interação entre as duas cargas está apontando para dentro. Se ela está apontando para dentro, isso significa dizer o quê? Que a carga de prova está se aproximando da carga fonte. Se ela está se aproximando da carga fonte e ela é negativa, isso quer dizer que minha carga fonte é positiva. Correto? Ela é positiva. Porque para ter aproximação, para a força estar puxando uma carga para perto da outra, é porque essas cargas têm sinais opostos. Portanto, a minha carga fonte é positiva. Então, já respondi aí a primeira pergunta. Já a segunda pergunta, ele quer saber qual é o valor da carga. Para descobrir o valor da carga fonte, aí nós temos que usar a outra expressão do campo elétrico que nós vimos. Campo elétrico é igual a K vezes Q dividido por R ao quadrado. Lembrando que essa carga aqui é o módulo dela. Então, nós temos que usar essa expressão para encontrar o campo elétrico. Então, vamos usar ela. Então, no lugar do campo elétrico, vejam que eu já tenho aqui o valor do campo elétrico. Eu quero encontrar a carga. A distância também está aqui, 1 metro. Ele me deu. E como ele disse que as cargas estão no ar, como ele fala que as cargas estão no ar, eu considero a constante eletrostática, que é a do vácuo. O valor é aproximado, então a gente considera o mesmo valor. Então fica o seguinte, 3,6 vezes 10 elevado a 4 é igual a 9 vezes 10 a nona, vezes Q, dividido por quem? Por 1 ao quadrado. A distância é 1, certo? Então, 1 ao quadrado. Como esse 1 aqui embaixo, ele não vai ter nenhum efeito no nosso cálculo, eu já posso reescrever aqui essa conta da seguinte maneira. 9 vezes 10 a nona, que é igual a 3,6 vezes 10 elevado à quarta. O 9 vezes 10 a nona que está aqui multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, a carga será igual a 3,6 vezes 10 à quarta, dividido por 9 vezes 10 a nona. 3,6 dividido por 9, isso vai me dar 0,4. E 10 a quarta dividido por 10 a nona, aquela propriedade, conserva a base e subtrai os expoentes. 4 menos 9 vai dar menos 5. Menos 5. Aí vejam, esse resultado ele não está em notação científica, então a gente precisa arrumar esse resultado. Então, como é que a gente arruma ele? A gente corre a vírgula, uma casa para cá, certo? Para a direita. No caso, como é para a direita, diminui 1. Como foi uma casa, vai diminuir 1. Então, a minha carga aqui será 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Então, esse é o valor da minha carga, que eu também poderia até reescrever, se eu quiser, 4 microcoulombs, se eu quiser, certo? Qualquer uma das duas respostas estão corretas, qualquer uma. Eu já poderia parar aqui, eu só estou mostrando para vocês que as duas respostas são válidas. Essa daqui ou essa daqui. Qualquer uma das duas são válidas, estão corretas, qualquer uma das duas respostas. Então, esse é o valor da carga elétrica nesse caso aqui, nessa questão. Exemplo 3. Uma carga elétrica de 6 microcoulombs pode produzir, em um ponto situado a 30 centímetros da carga, um campo elétrico de... Então, o que é que ele está pedindo? Ele está me pedindo para calcular o campo elétrico. Ele me deu o valor da carga, me deu a distância e está pedindo o valor do campo elétrico. Aí vamos lá. A carga. A carga Q vale 6 microcoulombs.
Como a gente já sabe, nós não podemos usar a carga nessa notação. Então, a gente tem que fazer a substituição 6 vezes 10 a menos 6 coulombs. E a distância também a gente precisa alterar. 30 centímetros, precisamos reescrever isso aqui. 30 vezes 10 a menos 2 metros. Tá? Lembrem-se, para transformar de centímetros para metros, eu multiplico por 10 a menos 2. Mas aqui, para melhorar isso aqui, eu vou correr a vírgula uma casa para a esquerda e para a esquerda aumenta. Então, a minha resposta aqui será 3 vezes 10 a menos 1 metros. Pronto. Agora, eu posso resolver, aplicar na fórmula, ok? Então, para aplicar na fórmula, a gente já conhece a fórmula. E é igual a K vezes Q dividido por R ao quadrado. Então, nós vamos aplicar aí e calcular o campo elétrico. Então, o campo elétrico é igual a constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona, carga elétrica, 6 vezes 10 a menos 6, e a distância aqui, a distância será 3 vezes 10 a menos 1 elevado ao quadrado. Aí, vamos lá. Aqui nós temos o quê? 9 vezes 6 vai dar 54. 54. E 10 a nona com 10 a menos 6 conserva a base e soma os expoentes. 9 menos 6 vai dar 3. Aqui embaixo vai ficar o quê? 3 ao quadrado vai dar 9. E 10 a menos 1 ao quadrado vai dar 10 a menos 2. Certo? Lembrem-se, multiplica o menos 1 com 2. Por isso 10 a menos 2. Bom, 54 dividido por 9 vai dar 6. Vejam que eu poderia até ter simplificado aqui anteriormente, certo? Poderia ser uma maneira. Eu elevaria 3 ao quadrado, que dá 9, e cortaria o 9 de cima com o 9 de baixo. Seria um outro caminho. Mas, como eu já fiz isso aqui, vamos continuar. Então, 54 por 9 vai dar 6. Aqui uma divisão de potências com bases iguais. Eu vou conservar a base, que é 10, e subtrair os expoentes. Então, 3 menos 2. Menos com menos dá mais. Isso aqui vai dar 5. Então, fica 6 vezes 10 à quinta Newton por Coulomb. Logo, a resposta aqui para a nossa questão é a letra A. Certo? Uma questão simples, né? Só com aplicação direta aí da fórmula, diretamente, só substituindo os valores que nós temos. No próximo exemplo, nós temos o seguinte. Uma carga elétrica Q fica sujeita a uma força elétrica de 4 milNewtons, ao ser colocada num campo elétrico de 2 kN por Coulomb. Então, o valor da carga elétrica Q em microcoulomb é de... Então, vejam só. Quais são as informações que ele está me dando aqui? Ele está me dando o valor da força elétrica, que vale 4 milNewtons, e está me dando o valor do campo elétrico, que vale 2 kN por Coulomb. Aqui a gente tem que prestar atenção para fazer as substituições que forem necessárias. Por quê? Porque a força está em milNewtons. Então, esse mil aqui, ele representa uma potência de 10, um submúltiplo, que é 10 a menos 3. Então, a força é 4 vezes 10 a menos 3 newtons. Já o campo elétrico, observe que o campo elétrico também usou uma outra notação, 2 kilonewtons por Coulomb. Já esse quilo é um múltiplo e ele equivale a 10 a terceira. 10 a terceira, Newton por Coulomb. Então, eu sempre tenho que fazer essas substituições antes de resolver qualquer problema. Como ele me deu a força e o campo elétrico, nós vamos resolver esse problema usando aquela primeira expressão que nós vimos para o campo elétrico. O campo elétrico é igual a força dividido pela carga de prova. Então, vejam só. Eu tenho o valor do campo elétrico, que é 2 vezes 10 à terceira. Tenho o valor da força, que é 4 vezes 10 elevado a menos 3. E eu quero descobrir o valor da carga Q, do Qzinho. Então, o que é que eu faço aqui? Eu pego o Qzinho que está aqui embaixo, passo para cá para cima,
e pego o valor do campo elétrico, 2 vezes 10 a terceira, e passo para cá para baixo, faço essa permuta, essa troca. Então vai ficar 4 vezes 10 a menos 3, dividido por 2 vezes 10 a terceira. E aqui, como é que eu resolvo? Vou dividir o 4 por 2, isso vai dar 2, e conservo a base, como a gente já aprendeu. Divisão de potências com bases iguais, conserva a base e subtrai os expoentes. Então vai ficar menos 3, isso vai dar menos 6. Então o valor da minha carga é 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Porém, vejam que nessa questão ele está pedindo a resposta em microcoulomb. E aí vocês já viram, no decorrer dessas questões que foram resolvidas até agora, que micro corresponde a quanto? Corresponde a 10 a menos 6. Micro corresponde a 10 a menos 6. Então, o que é que eu faço com essa carga de prova? É só substituir. 2 vezes 10 a menos 6 coulombs é a mesma coisa que 2 microcoulombs. Pronto. Então, essa aqui é a minha resposta. 2 microcoulombs. Por isso, a letra C é a resposta correta para essa questão. Certo?